Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube. Nós vamos dar continuidade ao livro Levítico. Levítico, capítulo 1 ao 7, apresenta vários tipos de sacrifícios, ofertas, holocaustos. Basicamente são 5 tipos. Nós temos o holocausto, a oferta de manjares, capítulo 1, o holocausto, capítulo 2, oferta de manjares, capítulo 3, sacrifício pacífico ou de ação de graça, capítulo 4, sacrifício pelo pecado, e capítulo 5, além do pecado, também tem sacrifício pelo sacrilégio. Capítulo 6 vai dizer como lidar com essas ofertas, então nós vamos ver isso no capítulo 6, e capítulo 7, a lei da expiação da culpa. Então nós vamos falar todos esse capítulo 5, 6 e 7. Essas ofertas, o holocausto, também chamada de oferta queimada, normalmente era dedicação da vida a Deus. A oferta de manjares era a consagração pela produção que Deus dava aos cereais deles. A oferta de paz era uma oferta de gratidão, uma oferta pacífica. A oferta pela culpa era para fazer expiação. E agora nós vamos falar um pouco do sacrilégio, que era a expiação pela culpa dos delitos cometidos. No holocausto, era a única oferta que o animal inteiro era queimada, como símbolo da dedicação. Na oferta de manjares, geralmente era uma oferta que também acompanhava o holocausto, era uma oferta de comunhão. Na oferta pacífica, ou era de comunhão, o sacrifício pacífico, restabelecia a comunhão entre o ofertante e Deus e unia os ofertantes com a família, com a comunidade, quando festejava, e podia ser uma oferta de ação de graça. Quanto à oferta pelo pecado, por ignorância, era feito para obter o perdão, para obter a expiação, não é? Então, a pessoa oferecia. Agora nós vamos ver a oferta pela culpa ou pelo sacrilégio. No capítulo 5, vamos falar um pouco sobre essa oferta. O sacrifício pelos pecados ocultos, capítulo 5 do livro Levítico. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, a pessoa ouviu uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que o viu e que o soube, se não denunciar, levará a sua iniquidade. Ele ouviu a voz de blasfêmia, ele não denunciou, ele se tornou cúmplice, não é? Todas essas ofertas que nós falamos, o holocausto, oferta de manjares, a oferta pacífica e a oferta pela culpa, era oferecido nesse altar do holocausto, esse altar de cobre que ficava no pátio. Note aqui as cortinas por trás no pátio. Algumas eram para a banda do norte, outras eram oferecidas para o oriente. As aves eram jogadas para o oriente. Cordeiro ou a carne bovina era para a banda do norte. Quando fosse a culpa do sacerdote, além de ser colocado aqui na oferta, também era colocado nas pontas desse altar de ouro e era jogado 7 vezes contra o véu, o sangue, não é? Pela oferta da culpa do sacerdote. Agora, vamos ver os pecados ocultos. Alguém ouvindo uma voz de blasfêmia, capítulo 5, que seja testemunha que viu, que soube, se não denunciar, então levará a sua iniquidade, seria cúmplice. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto da besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que ele fosse oculto, contudo será imundo e culpado. Existiam 4 fontes de impureza: morto, lepra, sangue e qualquer fluido sexual, e animais que eram considerados impuros para comer. Ou quando tocar a imundície de um homem, seja qual for sua imundície ou que faça imundo, se lhe for oculto, e o souber, depois será culpado. Então, aqui a pessoa era culpada por qualquer imundície, podia ser coisa de algum homem, estrume de algum homem, ou líquido de algum homem sexual, e tal pessoa seria culpada. Ou quando alguma pessoa jurar
pronunciando temariamente com os seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronuncia temariamente com juramento, ele for oculto, e o souber, depois culpado será de uma dessas coisas. Será, pois, que culpado, sendo uma das coisas, confessará aquilo que pecou. Ele deveria, se ele ocultou alguma blasfêmia, se ele tocou em alguma coisa imunda, o corpo de animal ou de réptil, ele deveria ser culpado. E a sua expiação trará pelo Senhor, pelo pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira, uma cabrinha, pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pelo seu pecado. Então os pecados era quando a pessoa ficava imunda, quando a pessoa falava alguma coisa, então ela traria. Mas se a sua mão não alcançar o que bastar para um gado miúdo, então trará em expiação de culpa cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos. Se ele fosse pobre para trazer uma cordeira, trazia então 2 rolas ou 2 pombinhos. Uma para expiação do pecado e outra para holocausto. Um era para expiação, outro era para dedicação ao Senhor. E os trará o sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado. E com a sua unha, a rolinha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. Isso tudo era oferecido no altar do holocausto. Não partirá. E do sangue da expiação do pecado, espargirá sobre a parede do altar. Então ele tinha que espargir sobre a parede do altar o sangue e espremer a base do altar, expiação pelo pecado. Aqui a base do altar, espremia-se o sangue e era expiação pelo pecado. E do outro fará o holocausto conforme o costume. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado, que pecou, ele será perdoado. Note como Deus declara o perdão. De uma vez feito sacrifício, uma vez entregue, era perdoado. Porém, se sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou pela sua oferta trará uma 10ª parte de efa, de flor de farinha. Uma 10ª parte era um gomer. Veja bem, ele não conseguia dar cordeiro, não conseguia dar rolinha, então daria de flor de farinha, oferta de manjares, de farinha para expiação do pecado. Então a oferta de manjares servia tanto para agradecer a Deus pela produção, mas também servia para fazer expiação pelo pecado. Só que não deitará sobre ele azeite, nem porá em cima o incenso. Normalmente deitava azeite e punha incenso de gratidão. Nesse caso, seria só farinha, porquanto é expiação do pecado. Capítulo 5, verso 11. Vamos para o verso 12. E trará o sacerdote, e o sacerdote dela tomará o seu punho, cheio por seu memorial, e queimará sobre o altar e em cima das ofertas queimadas do Senhor, expiação do pecado. Ele jogaria farinha, queimaria e pronto, era a expiação pelo pecado. Eu quero também chamar a atenção de vocês para notar que todo pecado era expiado somente aqui no tabernáculo. Todo pecado no altar do holocausto ele era expiado. Isso é interessante porque quando João Batista apareceu no Rio Jordão, dizendo arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, João estava oferecendo uma fonte alternativa de purificação de pecados sem ser no templo em Jerusalém. Por isso que foram os sacerdotes do templo até João no Rio Jordão. Por isso que é importante estudar Levítico, porque a gente aprende como é que os pecados eram expiados. E é interessante João oferecer. E Jesus também, quando trouxeram aquele paralítico em Marcos 2, que ele diz, filho, perdoados são os teus pecados. Por isso que os fariseus murmuraram. Quem é esse homem que perdoa pecado? Esse homem profere blasfêmias, não é? Porque para ser perdoado era preciso ir lá no templo, no altar. Jesus perdoa pecados assim, sem sacrifício, sem nada. Porque ele vai oferecer o 6º sacrifício perfeito.
Continuando, Levíticos 5:13. Assim, o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado, que pecou em alguma dessas coisas, ele será perdoado, e o resto será do sacerdote como oferta de manjares. Então, mesmo pela culpa, uma parte ficava com o sacerdote, ele é sacrifício. Vamos ver o sacrifício pelo sacrilégio, verso 14 e verso 16, do capítulo 5, verso 14 a 16, o sacrifício pelo sacrilégio. Sacrilégio é quando alguém profanava alguma das coisas santas. E falou o Senhor a Moisés, lembra que essa expressão repete 50 vezes. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas, não é? Ele podia ter tocado, não era permitido, algum pecado nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor por expiação um carneiro. Aqui tinha que ser um carneiro, aqui não tinha outro tipo de animal, sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas. Se ele pegou alguma coisa sagrada, ele deveria restituir. Também, além da expiação, envolvia restituição. E ainda demais, acrescentará o seu quinto. Tá vendo? Ele tinha que acrescentar ainda o quinto. E dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ela e ser-lhe-ão perdoado o pecado. Então, se alguém cometesse algum sacrilégio, ele tinha que fazer e tinha que ser restituído. E se alguma pessoa, verso 17, pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer, ainda que não soube, contudo ele será culpado e levará a sua iniquidade. Iniquidade, pecado, era transgressão dos mandamentos do Senhor. E trará o sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a sua estimação, para a expiação da culpa. E o sacerdote, por ele, fará a expiação do seu erro, em que errou sem saber, e lhe será perdoado. A garantia do perdão de Deus é algo maravilhoso aqui, conforme eles sacrificavam e traziam aquilo que o Senhor pedia. Verso 19 do capítulo 5, para encerrar, expiação de culpa, certamente se fez culpado ao Senhor. Então era expiação de culpa, assim terminava que no capítulo 5 esses sacrifícios. Agora vamos ver capítulo 6, sacrifício pelos pecados voluntários e a lei para o holocausto, para a oferta de manjares, para a oferta de consagração, para a expiação. Tudo isso agora o capítulo 6 vai tratar. Falou, mas o Senhor a Moisés, de novo, repete 50 vezes, falou o Senhor a Moisés no livro Levítico, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo e o que se lhe deu em guarda, ou que lhe pôs na sua mão o roubo que retém violentamente ao seu próximo, e alguém podia dar alguma propriedade, pedisse que a pessoa guardava, a pessoa podia dizer que desapareceu, mas estava na sua mão, era considerado roubo, ou que achou perdido e o negar como falso juramento, né? Alguém achou, ele negava que ficou com ele, ou fizer alguma outra coisa, todas as que o homem costuma pecar, né? Essas coisas os homens costumam pecar, pegar coisa do outro, negar, jurar que não pegou, tudo mentira, né? Será, pois, que porquanto pecou e ficou culpado, restituirá o roubo que roubou. E implicava restituição, toda coisa que pegasse do outro era implicado em restituição, ou retido, ou que retém violentamente, ou depósito que lhe foi dado em guarda, ou perdido que ele achou. Ele podia ter perdido, mas achou, ele ia restituir. Ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente. Note que quando alguém jurasse falsamente, ele estava quebrando a lei de Deus. E o restituirá no seu cabedal, ou seja, na sua totalidade. E ainda sobre isso, além de restituir, ele tinha que acrescentar o quinto,
20% a mais. Aquele de quem o dará no dia da sua expiação. No dia que ele fizesse expiação pelo pecado, ele tinha que restituir o outro. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro. Pecado pela expiação, por roubo, era sempre um carneiro. Sem mancha do rebanho, conforme a sua estimação, para expiação da culpa, trará o sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoado de qualquer de todas as coisas que fez, sendo culpado nelas. Então, jurou falso, pegou algo do companheiro, devolvia o quinto e sacrificava um carneiro sem mancha. Capítulo 6, verso 8. Agora vamos para a lei do holocausto, a lei das ofertas manjares, a oferta. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, novamente, Deus que falou, o Senhor a Moisés, dá a ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite. Então, toda noite queimava o holocausto. E pela manhã, o fogo do altar arderá nele. Então, a noite inteira era queimado o holocausto. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre sua carne, e levantará a cinza. Na manhã seguinte, o sacerdote levantava, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial. O sacerdote não podia sair com aquelas vestes santas que ele tinha, não é? Aquelas vestes brancas que ele tinha, ele não podia sair fora do arraial. Ele tinha que usar aquelas vestes, eu vou pegar aqui as vestes, não é? Ele tinha que usar essas vestes somente ali no tabernáculo. Quando ele saísse fora do arraial, ele tinha que trocar as vestes para sair. As vestes eram exclusivas para ministrar aqui dentro do tabernáculo. Então, depois de expirar suas vestes, vestirá outra veste e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. Ele tinha que tirar as cinzas do altar, não é? Ele vestia as vestes santas, ia lá, tirava as cinzas do altar, despia das vestes santas e levava a cinza fora para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar, arderá nele e não se apagará. Então, o fogo sobre o altar devia arder sempre e não se apagar. Aqui também serve como ilustração na nossa vida, como um altar de Deus. E o fogo aqui do Espírito, também sempre deve arder no nosso altar e não se apagar. Mas o sacerdote acenderá nele cada manhã, tirava as cinzas e ardia o fogo. A mesma coisa, nós temos que tirar as cinzas do pecado da nossa vida e o fogo de Deus arder em nós. E sobre ele porá em ordem o holocausto, sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Verso 13, presta atenção. O fogo, isso é para crentes pentecostais, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Que a nossa vida seja um altar, que esse fogo do Espírito arde em nós e nunca se apague. Levítico 6:13. Vamos para a lei das ofertas de manjares. Essa é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor diante do altar. E tomará o seu punho, ele pegava um punho cheio de flor de farinha de oferta, e do seu azeite, todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares, então queimará sobre o altar. Ele pegava a farinha, o fogo estava ardendo, queimava sobre o altar, não é? Com cheiro suave, isso é por memorial ao Senhor. Então a oferta de manjares era uma oferta memorial, de consagração. Podia ser oferecido manjares com expiação pelo pecado, mas não misturava nem azeite, nem o incenso. Mas quando era de consagração pelos alimentos, pela produção, punha-se azeite e punha-se o incenso, e era um
memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá, asmo quer dizer sem fermento, se comerá no lugar santo. Então eles comiam lá no lugar santo, lá dentro, é que eles comiam no pátio da tenda da congregação, o comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Note que a oferta de manjares era só para os sacerdotes. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo que tocar nela será santo. Interessante, alguém trazia farinha, o sacerdote, vamos dizer que ele trouxesse uma quantia grande de farinha, então o sacerdote metia a mão, punha um punhado, misturava com azeite, com incenso, espalhava sobre o altar, era queimado. O restante daquela farinha pertencia ao sacerdote, e o sacerdote tinha que comer no lugar santo, não é? Da farinha. Nós também comemos do pão, não é? Que representa o sacrifício de Cristo. Ele comia no lugar santo, e nós comemos no lugar santo, que é a igreja. A lei da expiação do pecado. Vamos lá, verso 24. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, está notando quantas vezes aqui falou mais o Senhor a Moisés dizendo? Entre a introdução de cada um desses tópicos, sempre aparece, falou mais o Senhor a Moisés. Isso só aqui no capítulo 6 já é 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Verso 1, verso 8, verso 14, verso 19 e verso 24. O Senhor falando a Moisés. Não é? Então nós temos aí várias vezes que o Senhor fala, 50 vezes em todo o livro Levítico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, verso 24, capítulo 6, fala Arão e seus filhos, dizendo, essa é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, aqui no lugar onde se degola o holocausto, se degolará a oferta da expiação pelo pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é, o sacerdote que a oferecer pelo pecado, a comerá no lugar santo, se comerá no pátio da tenda da congregação. Então eles queimavam a gordura, queimavam as partes que era oferecida pelo pecado e o resto da carne comia-se no lugar santo. Tudo que tocar a sua carne será santo. Se espargir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo que sobrecaiu no lugar santo. Antes de entrar, tinha a pia, para eles se lavarem no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozido será quebrado. Se fosse vaso de barro, seria quebrado. Porém, se for cozido num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á com água. De barro, quebrado. O que era cozido no cobre, lavava-se. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. A carne sempre era coisa santa e que o sacerdote devia comer. Porém, nenhuma oferta pela expiação de pecado, cujo sangue se traz à tenda de congregação para expiar no santuário, se comerá, no fogo será queimada. As coisas que eram pelo pecado, queimava-se no fogo e não se comia. Vamos para a lei da expiação da culpa, capítulo 7. E essa é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. Note quantas vezes a palavra santo, santíssima, santidade, santuário, é tudo aparecido, não é? No lugar onde degola o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa. E o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. Então, o sangue se espargia tudo ao redor do altar, quando ia queimar. E dela se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre a fresura. Também ambos os rins e a gordura que nele há, que estão sobre a tripa, o redenho, sobre o fígado, com os rins se tirará. Tudo isso era oferecido. E o sacerdote queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. Expiação da culpa é.
todo varão entre os sacerdotes a comerá. No lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Novamente, santíssimo, santíssimo, a palavra santo vai repetir várias vezes, mais de 80 vezes no livro de Levítico. Como a oferta pela expiação do pecado, assim será a oferta pela expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas, será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. O próprio sacerdote que realizava a propiciação, ele comia da oferta. Também o sacerdote que ofereceu o holocausto a alguém, o mesmo sacerdote terá o couro do holocausto para oferecer, como também toda oferta que se cozer no forno, com tudo que se preparar na sertã e na caçola, sertã, tipo da frigideira, e na caçola será do sacerdote que a oferece. O sacerdote oferecia e depois comia no lugar santo. Também toda oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim como de um como de outro. Eles compartilhavam todas essas ofertas. Vamos à lei do sacrifício de paz, que era as ofertas pacíficas, relatada no capítulo 3. Essa é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se oferecer por oferta de louvores, como sacrifício de louvor, alguém tinha um agradecimento, um louvor, ações de graça, oferecerá bolos asmos amassados com azeite e coscorões asmo quer dizer sem fermento, amassados com azeite. E os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Então eles fritavam o bolo com azeite, sem fermento, e com os bolos oferecerá pão levedado com a sua oferta. O pão poderia ser levedado, mas não o bolo. Com o sacrifício, louvor de sua oferta pacífica. E de toda oferta oferecerá a um deles por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que espargirá o sangue da oferta pacífica. Então, espargia o sangue, mas os bolos seria do sacerdote. Mas a carne dos sacrifícios louvores da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará até pela manhã. Então se oferecia, era uma oferta pacífica, podia trazer os amigos, familiares, e aquele que oferecia comia da carne, mas não podia ficar até amanhã. E se o sacrifício ou oferta for voto, podia ser um voto, ou oferta voluntária, uma oferta com prazer, no dia em que ofereceu o seu sacrifício, se comerá. Naquele mesmo dia se comia, nada podia ficar para o outro dia. E o que dela ficar também se comerá no dia seguinte. Assim, se fosse oferta pacífica, podia comer no dia seguinte, mas se não, não se deixaria pela manhã. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Se ficasse até o terceiro dia, era queimado no fogo. Porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado, coisa abominável será, e a pessoa comer dele levará a sua iniquidade. Interessante, o sacrifício pacífico podia comer no outro dia, mas no terceiro dia já seria considerado abominável comer. Então, tinha o sacrifício, oferta de louvores, você não podia deixar para outro dia. Comia naquele dia. Mas o sacrifício pacífico, a carne podia para outro dia, mas no terceiro dia era abominável. Várias regras que tinha que ser observada. Verso 19, a carne que tocar alguma coisa imunda, não se comerá. Se tocasse algo imundo, não se comia. Com fogo será queimado. Mas a outra carne, qualquer que estiver limpa, comerá dela. Até isso, se a carne tocasse em algo sujo, imundo, não se comia. Porém, se alguma pessoa comer da carne do sacrifício pacífico que é do Senhor, tendo sobre si a sua imundície, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Se a pessoa estivesse com a sua imundície, né, por exemplo, mulheres que tinham o seu fluxo de sangue mensal, era considerado imundas naquela época. O homem
que tivesse com alguma cúpula saiu do seu órgão reprodutor, ele também seria considerado imundo e extirpado. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda com a imundície de homem ou de gado imundo ou qualquer abominação imunda e comer da carne do sacrifício pacífico que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada de seu povo, era tirada do meio do povo. Então eles tinham que observar, estar com cuidado, para quando comesse esse sacrifício pacífico, não ter imundície neles, mas terem guardado de qualquer imundícia. Deus proíbe também eles comer gordura e sangue. Capítulo 7, verso 22. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, novamente, fala aos filhos de Israel, dizendo, nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. A gordura pertencia ao Senhor. Porém, pode usar da gordura do corpo morto e da gordura do dilacerado para toda obra, mas em nenhuma maneira a comereis. Eles não poderiam utilizar a gordura para comida. Na gordura estava o sangue, por isso que Deus evitava que eles comessem. Porque qualquer comer a gordura do animal que se oferecer ao Senhor, oferta queimada, a pessoa comer será extirpada do seu povo. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer das aves, quer do gado. Então eles não podiam comer nem sangue, nem a gordura, nada. Toda pessoa comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada dos seus povos, não é? Então a pena era extirpada, ou seja, retirada do povo. Vamos para a porção dos sacerdotes, capítulo 7, verso 28 até o 38. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. Era uma ação de graça, ele trazia, e as suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. Então tirava a gordura do povo, do peito, né, e movia, era chamado de oferta movida, fazia esse movimento, e o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a espada, a direita, dareis ao sacerdote por oferta alçada. Algumas partes da oferta pacífica pertenciam ao sacerdote, outras pertencia ao ofertante. Aquele que dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a espada à direita por sua porção. Então o próprio sacerdote que oferecia a espada à direita era a sua porção, porque o peito movido é a espada alçada, tomei dos filhos de Israel e do seu sacrifício pacífico e os dei a Arão, sacerdotes, seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Vale aqui um comentário, comendo tanta carne assim, tanto bolo assim, era normal o sacerdote ser um pouquinho mais forte, mais gordinho. Inclusive nos diz que Eli era obeso, né? E quando ele se reclinou sobre a cadeira, o sacerdote Eli, ele acabou caindo, quebrando o pescoço. Então era comum, porque eles comiam muita carne, muito bolo que se trazia, todos pertenciam a eles se comer. E esta, verso 35, 7 e 35, essa é a porção de Arão e a porção dos seus filhos das ofertas queimadas do Senhor. Eles comiam do altar. Por isso que Paulo, mais tarde, ministrando, fala que o obreiro é digno do seu salário, aqueles que ministram sobre o altar comem do altar. No dia em que os apresentou para administrar o sacerdócio do Senhor. E que o Senhor ordenou que lhes desse dentre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu, estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Então eles comiam do sacrifício. O sacerdote não precisava comprar as coisas, praticamente o sacrifício que o povo ia trazendo, ele comia. Esta é a lei do holocausto, e da oferta de manjares, e da expiação do pecado, e da expiação da culpa, e da oferta das consagrações,
e do sacrifício pacífico. Aqui nós vamos ter mais dos 5, né? Porque olha só, aqui tem o holocausto, primeiro, a oferta de manjares, segundo, a expiação pelo pecado, terceiro, a expiação da culpa, quarto, a oferta das consagrações, 5, e do sacrifício pacífico, 6. Se bem que a expiação do pecado e a expiação da culpa são a mesma, então daí as 5 ofertas diferentes, a oferta de consagração e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou seus filhos, os filhos de Israel, que oferecessem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Muito bem, nós aqui vimos 5 tipos de ofertas. Todas eram oferecidas no altar do holocausto. Era oferecido o holocausto, a oferta de cereais ou de manjares, o sacrifício pacífico, o sacrifício pelo pecado e o sacrifício pelo sacrilégio. O holocausto também era chamado de oferta queimada, indicava a dedicação da vida a Deus. As ofertas cereais era a consagração da produção de Deus, se fosse misturada com azeite e com incenso. Se fosse só de farinha, podia servir também como oferta pelo pecado. Depois nós tínhamos a oferta de paz, que era o agradecimento, o louvor ou gratidão a Deus. Depois nós tínhamos a oferta pela culpa, né, pelo pecado, que era a restauração da comunhão com Deus, e a oferta de qualquer violação de coisas sacrificadas. A pessoa se jurasse falsamente, ela quebrava a lei, ela tinha que oferecer uma oferta pela sua culpa. Essas são as ofertas que se fazia. Capítulo 1 a 7, você pode estudar ela, as leis, todas eram oferecidas sobre o altar. Quando era o sacerdote, tinha que também pegar o sangue e pôr na ponta do altar do incenso para espargir o pecado. Com isso, nós terminamos essa primeira parte, né, das ofertas, holocausto, oferta de manjares, oferta pacífica, oferta pelo pecado, oferta pelo sacrilégio, amém? Então, estude o capítulo 1 ao 7 de Levítico, descubra as maravilhas desse capítulo. Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, que Deus lhe abençoe, compartilhe os nossos vídeos e também veja outros vídeos que nós estamos gravando. Nós vamos voltar para falar do capítulo 8, 9 e 10, que é a consagração de Arão e de seus filhos. Estamos estudando o livro Levítico. Que a graça de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Deus vos abençoe grandemente.